A Oncológica do Brasil está preparada para atender todos os pacientes oncológicos. Seguimos todas as recomendações necessárias e continuamos aqui por vocês. O câncer não espera, não interrompa o seu tratamento. Juntos, vamos vencer. Contamos com equipamentos modernos e equipe capacitada. A sua vida é mais importante. Marque sua consulta e continue seu tratamento oncológico. Ligue 3223-5800. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Agora, porque o Sonaflix veio para mudar o jeito como você estuda medicina e mudar para melhor. Primeiro, você pode confiar na gente. Nós somos o maior projeto de educação médica do Brasil. E não é só porque temos estudantes em todos os estados brasileiros e em 10 países no mundo. Nem porque tem estudantes de medicina em mais de 300 faculdades do Brasil usando o Sonaflix. É porque temos uma equipe de mais de 150 pessoas trabalhando para melhorar a qualidade do seu estudo e a maneira como ele chega até você. Nós nascemos da vontade de revolucionar a maneira como você tem acesso à educação médica. A gente acredita que o valor que você dá para a oportunidade de estudar com a gente é o investimento no profissional médico que você vai conseguir ser. Por isso, é importante que você possa acessar a gente de onde estiver. Por exemplo, se você precisa usar o Sonaflix além do desktop, desenvolvemos o nosso aplicativo. Assim você pode otimizar seu tempo aproveitando o nosso material de qualquer lugar e com o mesmo conteúdo.
Afinal, quem estuda com a gente sabe bem o que a gente tem de bom. São mais de 700 resumos para você fixar o que aprendeu, 300 fluxogramas para te ajudar a conectar os assuntos, 700 mapas mentais para estudar de forma ativa e, claro, mais de 1.600 videoaulas para assistir quantas vezes quiser. 4,5 de 5 é a nota geral das aulas por nossos estudantes. Elas são dinâmicas e objetivas e estão sempre melhores. Temos uma preocupação especial em aperfeiçoar a metodologia e a didática da nossa equipe de professores padrão USP. Eu acredito no Sonarflix e eu invisto meu tempo na preparação das aulas porque eu lembro de mim. Quando eu estava no 4º ano, eu tinha a disciplina da reumatologia que era muito difícil, eu quase bombei. Eu fico pensando, se eu tivesse a Aline para me explicar artrite reumatoide, com certeza aquela prova teria sido bem mais fácil. Quando eu comecei a entrar na área do ensino, eu ficava maravilhado, velho, eu consigo impactar positivamente na vida de diversas pessoas de uma vez só. O número de pessoas que eu estou impactando, velho, que eu estou ensinando e capacitando eles para que eles vão na extremidade lá, possam ajudar as pessoas e melhorar, sabe? E fazer um atendimento adequado, fazer um atendimento bem feito. Isso é sensacional, velho, isso é muito reconfortante. Estudar medicina não pode ser caro, tem que ser fácil. Aproveite nossos planos e assine agora. A partir de R$19,50 por mês você pode ter acesso a todo o conteúdo sem restrições. E se você ficou ainda na dúvida e quer fazer um teste, fique à vontade. Experimente o Sonaflix por 7 dias agora. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marina Saad, eu sou oncologista clínica aqui do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. É uma grande honra estar aqui virtualmente com vocês hoje. E eu vou falar sobre câncer de mama, sobre a visão do clínico, e depois vocês vão ter a honra de receber aí o Felipe para falar da parte cirúrgica. Então, eu queria muito ver a carinha de todos vocês, ouvir as perguntas ao vivo, mas também a pandemia trouxe a possibilidade de juntar pessoas tão distantes, que também é uma coisa muito bacana, né? Então, vamos lá. E hoje é um dia super importante porque é o último dia do Outubro Rosa, né? Então é muito importante a gente falar de câncer de mama nesse mês de outubro. Eu não sei se todos vocês conhecem essa campanha. Eu coloquei aqui em cima as fotos dos prédios todos iluminados de rosa no mundo inteiro, que a gente vê aí durante todo esse mês de outubro. E eu queria contar para vocês de onde isso veio, porque acho que é importante conhecer essa história. Então, existe uma mulher que chamava Susan Comey, que hoje ela dá nome a uma das grandes fundações contra o câncer de mama americana, e ela faleceu de câncer de mama numa idade muito jovem. E aí a irmã dela, que chamava Nancy, começou a organizar uma corrida de rua nas ruas de Nova York, e ela distribuía lacinhos cor-de-rosa que as mulheres colocavam na roupa na hora da corrida, e arrecadava dinheiro para combate ao câncer de mama, e tudo isso foi tomando corpo, foi ganhando força, essa corrida pela cura, né, e virou esse movimento mundial, que no Brasil só foi ganhar corpo lá no começo dos anos 2000, e demorou aí quase uns 10 anos para engrenar. E por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente já está aí com mais de 15 anos de Outubro Rosa no Brasil, e a gente ainda tem muita desinformação que circula na população leiga, entre os profissionais de saúde, e vocês têm um papel fundamental, porque vocês são a nova geração de disseminadores de conhecimento, né? E na verdade vocês já são, né? Seja, não importa o ano que você está, se você está no começo da faculdade, se você já é residente, com certeza algum vizinho, algum tio, algum avô já te ligou para perguntar alguma coisa, porque no momento que você vira estudante, você é médico, você é enfermeiro, você virou profissional de saúde, você vira referência daquele grupo de pessoas que estão à sua volta. E você tem a obrigação de desmistificar tudo isso, né? Então, acho que agora com a pandemia também a gente viu o poder com a qual as fake news se disseminam, né? E câncer é uma coisa que tem muita fake news, tem muita desinformação. O que chega de vídeo no grupo da família que a sua avó manda, que ela descobriu a cura do câncer num chá de não sei o quê. Então, você tem o papel de brecar isso. Você fala, não compartilha isso, pelo amor de Deus, isso é bobagem, né? Então, quais são as frases que a gente mais escuta e que as pacientes mais escutam? Então, coisas que dão câncer, né? Sutiã com bojo dá câncer, desodorante dá câncer, esquentar comida no micro-ondas dá câncer. Coisas que fazem a mulher se sentir culpada. Então, ela que não se cuidou, então foi por isso que ela teve câncer. Ela fez um câncer, essa é a pior de todas, porque ela engole as emoções. Pelo amor de Deus, ninguém faz câncer. Ninguém tem câncer porque quer. O câncer é uma doença democrática. Ele vem para quem engole as emoções, ele vem para quem não engole. Ele vem para quem se cuida, ele vem para quem não se cuida, ele vem para quem é velho, ele vem para quem é jovem, né? Então,
desmistificar esses conceitos é super importante, né? E coisas relacionadas ao paciente que está em tratamento. Então quem tem câncer não pode trabalhar, tem que ficar em casa. A radiação da mamografia causa câncer de mama? Claro que não. Se eu tenho caso de câncer na família, eu não preciso me preocupar. Se eu não tenho caso, eu não preciso me preocupar. Se o autoexame não deu nada, eu não preciso fazer mamografia. Então, estilo de vida, né? Muito pouca gente sabe quanto que o estilo de vida tem a ver com câncer de mama. Então, essas informações são fundamentais para que a gente quebre essa corrente de desinformação que tem em volta do câncer de mama. E por que isso é tão importante? Porque é uma doença muito comum. É o câncer mais prevalente na população feminina, então a estimativa para esse ano é de 66 mil novos casos, para homem é próstata. Existe um câncer que é mais incidente do que esses dois, que é o câncer de pele não melanoma, que são aqueles tumorzinhos de pele basocelular, espino celular, mas abaixo disso é mama e próstata, né? E no mundo, então a gente tem aí 2 milhões de novos casos, também é o câncer mais incidente em mulher. Isso se traduz em uma estatística que diz que 1 em cada 10 mulheres vão ter câncer de mama ao longo das suas vidas. Olha que dado forte, né? Esse é o momento que se vocês estivessem aí ao vivo, uns do lado dos outros, aí na plenária, vocês olhariam e falariam assim, meu Deus, 10 pessoas aqui, posso ser eu. Né? Então é fundamental entender como é uma doença comum e como não devia ser um tabu sobre o qual ninguém fala e sobre o qual todo mundo tem medo, né? Por que a gente precisa tanto falar sobre o câncer? Isso daqui é uma estimativa da OMS, mostrando que até 2040 a gente vai aumentar muito o número de novos casos de câncer no mundo, né? Então aqui são estimativas super assustadoras de como a incidência de câncer vem crescendo. E aqui nessa outra figura vocês veem que a mortalidade é bem diferente da incidência. Então a gente viu que a incidência em mulher é a maior, é de câncer de mama, mas olha a mortalidade. Isso daqui é a mortalidade de câncer de mama, né? Aqui a gente tem mortalidade de câncer de pulmão, de cólon retal, de estômago, de fígado, de esôfago, e a gente vê que do câncer de mama é bem menor do que desses outros tumores, embora esses tumores sejam mais raros na mulher, né? Então, ele é mais incidente, mas ele tem uma chance de cura altíssima. E por isso que é tão importante a gente entender sobre essa doença, entender o tratamento. Não faz muito sentido, olhando isso, que vocês saiam da faculdade sabendo tudo sobre hipertensão e não saibam sobre câncer de mama, que é uma doença que é muito frequente também, né? Vocês sabem tudo sobre uma síndrome super rara de criança e vocês não sabem tudo sobre câncer de mama, né? Então eu acho que a formação médica é bastante deficiente em oncologia, infelizmente. Tem muitos serviços que não tem uma cadeira estruturada. Nós somos uma especialidade relativamente jovem, né? Então a oncologia não é uma especialidade que tem tanta tradição. Então acho que cabe a vocês também mudarem essa realidade. Então, se na sua faculdade não tem uma liga de oncologia, faça uma liga, né? E por isso que iniciativas como esse congresso são bárbaras, são fantásticas, né? Conseguir trazer uma pessoa de cada área da oncologia para disseminar conteúdo de qualidade, isso é fundamental, né? Então, acho que essas iniciativas são super fantásticas e, de novo, eu parabenizo aí a organização por uma iniciativa dessas, e vocês por estarem aí todos no sábado assistindo a aula, né? Então, quais são os tratamentos para o câncer de mama? O Felipe vai falar de tudo de cirurgia, não vou entrar nessa parte, mas aí tem um mundo de outros tratamentos que a paciente pode precisar. Então, radioterapia, quando que a paciente faz radioterapia? Quando ela faz uma cirurgia conservadora, que a gente chama. Então, a cirurgia que não tira a mama toda, como essa daqui, que é a mastectomia. Todas essas outras opções de cirurgia vão fazer radioterapia depois, que é para tratar toda a parte de mama remanescente que sobra. Quem faz mastectomia pode precisar de radioterapia? Pode também, dependendo da gravidade do tumor. Então, um tumor que é muito grande, maior do que 3, 5 centímetros, ou que tem gânglios positivos na axila, vai precisar de radioterapia, independente do tipo de cirurgia que tenha sido feita. Tratamentos sistêmicos. Então, a gente tem a quimioterapia, que é o tratamento endovenoso, que todo mundo conhece, que cai cabelo e que é o grande estigma do câncer, mas a gente tem um monte de tratamentos novos, que são as terapias-alvo, que são as hormonoterapias, e que são tratamentos que conseguem fazer a sobrevida do câncer de mama aumentar muito, o tempo de vida das pacientes aumenta muito, e a qualidade de vida também, porque ao longo do tempo os tratamentos vêm ficando menos tóxicos, né? E por que eu coloquei esse slide? Porque a gente precisa entender o quanto a oncologia se revoluciona a cada ano, né? Isso daqui é a quantidade de drogas novas aprovadas nos Estados Unidos
nos últimos anos, então a cada ano a gente tem tudo isso de remédio novo chegando. E lembrando que para um remédio novo ser aprovado, ele passou por todas aquelas fases de estudo de fase 1, de fase 2, de fase 3, de fase 4, às vezes, com estudos com 10 mil pacientes. Para câncer de mama, cada estudo com cada droga são estudos muito robustos, né? Diferente quando a gente fala de sarcoma, como vocês vão ver mais tarde, que a gente se dá por feliz quando a gente tem um estudo com 50 pacientes, aqui a gente tem estudo com 10 mil pacientes, com 50 mil pacientes, porque é uma doença muito mais comum, é muito mais fácil de ter casuística, de ter estatística, né? E com isso tem muito mais remédio novo em teste, muito mais coisa nova chegando. Então a gente tem a imunoterapia, que vocês já ouviram falar bastante, vocês tiveram aula sobre isso, e a gente tem terapia-alvo, né? A imunoterapia no câncer de mama chegou depois. O câncer de mama foi praticamente o último a receber a imunoterapia, e nós ainda estamos, na verdade, entendendo quem são as pacientes com câncer de mama que são tratadas com imunoterapia ou não. Eu vou comentar um pouquinho sobre os tratamentos daqui a pouco. A terapia-alvo no câncer de mama tem muito espaço, tem bastante coisa diferente, tem comprimido, tem endovenoso, e tudo isso também com ganhos de sobrevida que fazem muita diferença, né? E o que esses avanços todos trouxeram? Uma queda progressiva na mortalidade. Então, quanto mais precoce a gente diagnostica, quanto mais acesso a paciente tem a todos esses tratamentos, claro, menor vai ser a mortalidade. E mesmo na doença metastática, maior vai ser a chance de controle. Então, esses são dados da mortalidade por câncer de mama no Reino Unido, por exemplo, da década de 70 até agora, como isso vem caindo, né? E isso é uma coisa muito importante para o câncer de mama, entender que o câncer de mama é uma doença extremamente heterogênea. Quando uma paciente fala que ela tem câncer de mama, isso não significa nada, na verdade. É a mesma coisa de dizer, eu tenho uma infecção por vírus. Sim, pode ser Covid, pode ser gripe, pode ser HIV, pode ser qualquer coisa. Câncer de mama é bem parecido. São doenças extremamente diferentes, com um perfil muito diferente e que não respeitam exatamente a estatística. Ah, é uma mulher jovem, ela vai ter um triplo negativo, é uma mulher idosa, ela vai ter um tumor luminal. Não necessariamente é assim. Então, quais são esses tumores, esses tipos? O luminal, que é o mais comum, que aqui é isso que a gente chama de luminal A, é aquele tumor que é a grande maioria, que tem os receptores de estrógeno e progesterona positivos, então é um tumor bem dependente de hormônio. Essa positividade é dada em porcentagem, então um tumor muito positivo para estrógeno e progesterona é um tumor bem responsivo à hormonioterapia, e aquele tumor que tem uma expressão muito baixa dos receptores vai responder muito pouco à hormonioterapia, terapia endócrina. E é um tumor que tem o HER2 negativo. O que é esse HER2? Esse HER2 é uma proteína que é expressa no tumor, no câncer de mama, e que se ele é positivo, muda tudo. É uma doença mais agressiva, né? Que aqui a gente tem os tipos HER2 positivo, que são 10 a 15%, 10 ou 5%, dependendo da combinação do hormônio ou não. Então, aquele tumor que tem o HER2 positivo e receptor positivo é o que a gente chama de triplo positivo, ou aquele que tem HER2 positivo e o hormônio negativo é o que a gente chama de HER2 puro, então ele só tem o HER2 como alvo de tratamento. E o que isso significa? É uma doença que é mais agressiva, que cresce mais rápido, que tem um comportamento pior, mas para a qual eu tenho um tratamento fantástico. E esse tratamento é tão bom e é tão importante que a mortalidade, a chance de cura dessas pacientes HER2 positivo, embora sejam tumores mais agressivos, a chance de cura aumenta muito, porque o meu tratamento é muito bom. E o que são esses tratamentos? É o trastuzumab, pertuzumab, são os inibidores específicos para o HER2. Então, aí começa a entrar no conceito de oncologia de precisão, de medicina personalizada, né? E o que é o tumor que a gente chama de triplo negativo? É aquele tumor que não tem nenhum desses receptores. Ele não tem estrógeno e progesterona, ele não tem HER2, ele tem os 3 negativos, é o triplo negativo. É aqui que entra a imunoterapia. Então, é um tumor também mais agressivo, que dá mais em mulher jovem, que cresce mais rápido. Ele tem um índice de proliferação muito maior. Então, na biópsia também do câncer de mama, existe essa coisa que chama índice de proliferação, ou Ki67. Se ele é pequenininho, baixinho, significa um tumor indolente, que cresce devagar. É o típico exemplo daquele tumor luminal da senhorinha idosa que esconde do marido, que deixa aquele nódulozinho ali por anos e ele não dá nem metástase e ficou ali. Isso é um tumor com Ki67 baixo, com pouca proliferação celular. Um tumor triplo negativo numa menina jovem, então Ki67 de 90%, ele cresce muito rapidamente, ele pode dar metástase numa velocidade muito maior e ele precisa de um tratamento diferente. E é por isso que
A imunoterapia para câncer de mama é diferente de melanoma, de outras doenças, como vocês já devem ter ouvido falar. Porque aqui a gente está falando de um tumor que às vezes cresce muito rápido. Então, funciona a imunoterapia quando eu combino com quimioterapia, o que é diferente, por exemplo, de melanoma ou de câncer de pulmão. E no caso do câncer de mama, pelo menos até agora, o único desses subgrupos no qual a imunoterapia funcionou foi nesse triplo negativo. É onde a gente tem a droga aprovada por enquanto, né? Então, aqui falando um pouco de quais são os tratamentos, dependendo de cada um desses subtipos. Então, o tumor luminal, que é a grande maioria, ele pode ser tratado primeiro com cirurgia e depois com tratamento complementar, que aí pode envolver a químio. Quando que a paciente precisa fazer químio? Quando ela tem um tumor maior, quando ela tem gânglio positivo na axila, ou quando ela tem os subtipos de pior prognóstico. Então, ela tem um tumor HER2, ela tem um tumor triplo negativo, ela vai precisar de químio. É muito improvável que uma paciente com triplo negativo ou HER2 positivo não faça químio, porque isso aumenta muito a chance de cura. E aqui a gente está falando só de doença inicial, né? De tratamentos com perspectiva de cura. O que tem de diferente quando a gente trata esses tumores HER2 positivo ou esses tumores triplo negativo? A gente pode precisar fazer a quimioterapia neoadjuvante. O que significa isso? É uma quimioterapia que vem antes da cirurgia, porque aí você diminui ao máximo o tumor, vai para a cirurgia numa situação mais confortável, com um tumor menor, o Felipe deve falar disso também, e você não perde tempo, porque a gente sabe que atrasar o início da quimioterapia nesse tipo de tumor tem impacto em sobrevida. Então, por exemplo, se a mulher começa com a cirurgia, ela tem uma complicação cirúrgica, a ferida não cicatriza, ela tem uma infecção pós-operatória, ela demora mais de 60 dias para conseguir começar a quimioterapia adjuvante, que é aquela preventiva que é feita depois da cirurgia, isso é pior em mortalidade. Então, nesses subtipos de mais alto risco, normalmente a quimio vem antes, aí faz a cirurgia, e aí ela pode precisar de um complemento de químio, dependendo de como foi a resposta. Então, se o tumor sumiu durante a químio e quando vai para a cirurgia não tem mais nada, ela começa direto na fase da hormonioterapia, que dura 5 ou 10 anos. Se ela fez a quimioterapia, foi para a cirurgia, sobrou tumor na mama, mesmo que menor, ela vai ganhar um complemento de quimioterapia, e aí se for HER2 é de um jeito, se for triplo negativo é de outro, para tentar aumentar mais ainda a chance de cura, né? Então, olha o tamanho da jornada dessa paciente, ela faz químio, ela faz cirurgia, ela faz rádio, normalmente essas pacientes com tumores maiores fazem rádio, mesmo que tenham feito mastectomia, e aí ela faz 5 a 10 anos de hormonioterapia, e essa hormonioterapia ainda pode precisar de um bloqueio hormonal para que ela não menstrue se ela for muito jovem, por exemplo, menor que 35 anos. Tudo isso é um tratamento extremamente pesado, longo, mas com uma chance de cura altíssima. E por isso que é tão importante a gente cuidar dessas pacientes de uma forma multidisciplinar. E é importante vocês entenderem disso, independente da especialidade que vocês vão seguir. Porque vocês, enquanto médicos, cruzarão com essas pacientes com certeza ao longo da vida de vocês. Ou terão casos na família, se já não tiverem, né? Então é muito importante entender todas essas etapas do tratamento, o que significa cada momento que ela está vivendo, e tentar tratar a paciente com a maior naturalidade possível, né? Tentar fazer com que ela se sinta normal, com que ela se sinta acolhida, né? E aí na doença metastática, também esses subtipos vão fazer muita diferença, porque o tratamento também muda bastante. Eu vou falar da metástase daqui a pouquinho, né? Eu vou falar da metástase agora. O que é a metástase? O que é quando a doença volta? Então, primeiro é importante dizer que a gente tem 2 cenários. A gente tem aquele cenário da mulher com câncer de mama que já descobre a doença metastática, né? Ela descobre o câncer já mais avançado, e aí desde o princípio esse tratamento não vai ser com intenção curativa, esse tratamento vai ser de intenção paliativa. Mas aqui tem um conceito fundamental que vocês precisam entender, é que não é uma paciente paliativa morrendo em fase final de vida. Dizer que é um tratamento paliativo não significa que é uma paciente paliativa em cuidados paliativos. Coisas totalmente diferentes. Cuidados paliativos são aqueles que a gente faz para cuidar de uma paciente que tem uma doença mais grave, aí não precisa nem ser câncer, pode ser AVC, pode ser um problema neurológico, mas para cuidar do paciente como um todo, para cuidar da família, para cuidar dos sintomas, para paliar, para cuidar, para que o paciente fique bem. Isso não necessariamente acontece na fase final de vida, né? Que tem esse estigma de que cuidados paliativos é na hora que está morrendo. O ideal é que os cuidados paliativos comecem quando a doença começa a ficar um pouco mais complicada, para que a paciente possa se preparar para esse momento, às vezes anos antes de que esse momento chegue.
Agora, quando a gente fala que é uma doença metastática, vamos fazer um tratamento paliativo de primeira linha, ela não é paliativa, a gente está brigando com toda a nossa força, ela tem anos de vida pela frente. Mas isso, por definição, se chama tratamento paliativo, porque não é mais um tratamento curativo, somente por isso, tá? Então, isso também é um conceito super importante que vocês entendam. Então, como que a doença anda? Então, a paciente pode descobrir já a doença metastática ou a doença pode voltar. Então, aqui a gente tem o tumor original, ela fez o tratamento, fez químio, fez rádio, fez cirurgia, fez hormônio, e aí, às vezes, anos depois, e às vezes, muitos anos depois, eu estou agora, por exemplo, com uma paciente que recidivou 25 anos depois do tumor de mama inicial. Esse tumor caminha pela corrente linfática, pela corrente sanguínea, e ela vai para algum outro órgão, né? Agora, em que momento que isso acontece? Ela já pode ter uma célula tumoral circulante anos antes de aparecer a metástase? Pode, né? E aí, mais para frente, eu vou falar como a gente tem tecnologias para tentar descobrir isso, para tentar rastrear isso antes que a metástase se forme, né? Então, para onde são os lugares que o câncer de mama mais gosta de ir? Osso, disparado, é o primeiro sítio de câncer de metástase de câncer de mama, mas pode ser fígado, pode ser pulmão, pode ser cérebro, pode ser pele, pode ser para muitos lugares, pode ser rim, né? Então, sempre desconfiar numa paciente que teve câncer, se ela tem algum outro nódulo, ela precisa de uma investigação para ter certeza que isso não é uma metástase. E o que é importante? Aonde quer que essa metástase esteja, ela é câncer de mama, porque isso também é um erro muito comum que as pessoas fazem, e às vezes até os profissionais de saúde, falam assim, agora ela tem câncer de fígado, agora ela tem câncer de pulmão. Não, ela tem câncer de mama, que agora está no pulmão, né? E nesse momento ela vai precisar de um estadiamento. O que é estadiamento? Aquela avaliação de exames de imagem que a gente vai fazer do corpo todo, para entender aonde tanto a doença está. Então não adianta eu saber que ela tem uma metástase no fígado, eu preciso saber exatamente o que ela tem de doença, eu preciso rastrear ela inteira, para saber o tratamento que eu preciso dar. Então é só uma metástase no osso, eu vou por um caminho. Ela tem metástase no cérebro, no fígado, no pulmão, eu vou por outro caminho. Aqui eu posso fazer isso com tomografias ou cintilografia óssea, ou eu posso fazer isso com PET-CT. O que é o PET-CT? Aquele exame que vê o corpo todo com um marcador, um radioisótopo marcado, que vai para todos os tecidos que são ávidos por glicose, né? E esse marcador chama FDG, e esse exame rastreia de uma forma um pouco mais grosseira no corpo todo, né? E as pacientes ficam super felizes, nossa, vi o corpo todo, olhei tudo. Mas é um exame que tem uma avaliação específica, uma indicação específica, que às vezes a gente não consegue diferenciar o que é tumor e o que não é. Então, por exemplo, uma pneumonia vai brilhar no pulmão como se fosse uma metástase. Uma inflamação na garganta, se você fala antes do exame, vai brilhar na corda vocal. É um exame muito sensível e que pode dar falso positivo. Então, às vezes a gente acha coisas que não são metástase. Então, ele não é um bom exame para segmento de uma paciente sem câncer, justamente por isso. Ele é um exame que é muito útil para quem tem metástase, porque ele é uma forma mais objetiva de acompanhar. Quando a gente tem, por exemplo, uma metástase no osso, a gente faz uma tomografia, a gente vê ali aquela lesão, e às vezes meses depois do tratamento, a gente repete a tomografia, a lesão parece igual. Quando a gente faz o PET, a lesão tem um brilho no começo e um brilho muito menor depois. Então, a gente viu que ela está menos ávida por glicose e tem menos tumor ativo naquela lesão, como se fosse uma cicatriz da lesão que existia ali previamente. Um PET é um exame muito útil nesse acompanhamento da doença metastática. E uma outra coisa que é muito importante nessa doença, quando a gente descobre a doença metastática, é uma biópsia, né? Então, muito frequentemente, a gente precisa de uma nova biópsia nessa metástase para saber se o subtipo do câncer de mama continua igual. Então, era um tumor luminal com receptor hormonal positivo com HER2 negativo. E agora a gente faz uma nova biópsia e descobre que esse receptor hormonal deixou de ser positivo e ela virou um triplo negativo. O tratamento é totalmente diferente. Eu vou tratar me pautando no material que eu tenho agora. E por que essa informação é importante? Porque patologia é uma coisa difícil, é uma coisa específica, que não é todo o serviço que é preparado para ter um bom laboratório de anatomia patológica. Isso depende de muitos fatores, não é só a qualidade técnica do laboratório, das pessoas que estão ali, mas às vezes é o acesso que eles têm aos kits, aos marcadores. Se é um laboratório, por exemplo, que não faz muito diagnóstico de câncer de mama, ele pode não ter todos os reagentes ali, ou o reagente pode estar velho, vencido. Às vezes, a peça que é tirada da cirurgia demora dias até chegar na mão do patologista e se deteriora no caminho. Então, sempre que possível, considerar uma revisão de lâminas ajuda muito no diagnóstico, isso inclusive para os familiares de vocês que eventualmente tenham câncer, sejam diagnosticados com câncer, sempre considerar
fazer uma revisão de lâmina. E como isso funciona? Você pega o bloco do diagnóstico do material de patologia da onde ele foi feito e leva num outro laboratório de referência para um patologista que seja especialista naquela área. A gente sempre tenta se focar em uma única área, claro que se for possível, tem regiões do Brasil onde não dá para você só fazer uma coisa, mas aqui, por exemplo, a gente tem patologista que só vê mama, patologista que só vê melanoma, patologista que só vê sarcoma, e aí é uma análise diferente que pode dar uma discrepância, né? Então, às vezes a gente chega a ter 30% de discordância de biópsia, e isso muda tudo, né? É o RG, é o DNA do tumor, todo o meu tratamento foi se pautar nesse resultado, né? E o que mais que é importante vocês saberem sobre a doença metastática? Que não é uma sentença de morte. A paciente com câncer de mama metastático, principalmente, é uma paciente que tem uma chance de viver por muitos anos, muito bem. E isso vira, de fato, uma doença crônica, com a qual ela vai conviver e ela vai tratar para o resto da vida, mas de uma forma com a qual ela possa conviver normalmente em sociedade, ela pode trabalhar, ela pode fazer de tudo, e ela tem que ser tratada como uma pessoa normal e ativa. E aqui é uma coisa importante porque ainda existe tanto estigma que muitos de vocês já devem ter feito isso sem querer, e porque a gente também faz, todo mundo faz. Às vezes você está no supermercado, você está no corredor do hospital, você está na faculdade, você vê passar uma mulher, principalmente se ela for jovem, andando de lencinho, e imediatamente você faz aquela cara de coitada, puxa. E isso para a paciente tem um peso enorme, né? Ela sente que ela está morrendo, ela não é acolhida, ela não é abraçada. Então, no momento que vocês recebem uma paciente oncológica num ambulatório de pneuma, onde vocês estiverem rodando, então, às vezes você está no ciclo da ortopedia, você está treinando pegar veia, o que quer que você esteja fazendo. Se você cruzou com uma paciente oncológica, abre um sorriso, pergunta se está tudo bem, se ela precisa de alguma coisa, tenta ser o mais amigável possível, porque são pacientes que precisam de carinho e não de preconceito, né? E infelizmente não é isso que elas escutam, né? E isso também, claro, na família de vocês, né? E lembrar que nos últimos anos, como eu já disse, a gente vem vivendo essa revolução de medicamentos novos. O que a gente consegue com isso? A gente, claro que o nosso grande endpoint de oncologia é sobrevida global, é fazer as pessoas viverem mais porque o nosso remédio funciona. Mas acho que um grande desfecho que a gente vem buscando nos últimos anos é a qualidade de vida. Então, eu quero tempo de vida, mas eu quero um tempo bom. Eu quero um tratamento que não caia cabelo, eu quero um tratamento que seja de comprimido, que ela possa se sentir bem, que ela não vá passar mal, né? Então, e a gente tem conseguido fazer isso com esses novos tratamentos. E aqui entra uma coisa super fantástica, que é a oncologia de precisão. Então, a gente chegou num ponto em que a gente consegue definir qual tratamento é específico para cada paciente, mesmo que ela tenha o mesmo subtipo de câncer. Então, uma paciente, por exemplo, que tem um câncer triplo negativo, e ela não tem o PDL1 positivo, ela não vai ganhar imunoterapia. Ela é um triplo negativo, mas a imunoterapia para ela não funciona. Agora, se ela tem um marcador no tumor que chama PDL1 e ele é positivo, ela ganha imunoterapia junto com quimio, tem um super benefício, né? A paciente que é HER2 positivo, ela ganha um monte de remédios diferentes do que a paciente que não é HER2. Mas mesmo assim, dentro das pacientes HER2, tem particularidades diferentes que fazem os tratamentos funcionarem ou não. Por que a gente tem uma paciente A e uma B, que são exatamente iguais, um tratamento funciona por 3 anos e o outro dura 3 meses? O que tem de diferente nessas pacientes? Então, é aí que entra a biópsia líquida, por exemplo. Isso é uma coisa fantástica que já existe no Brasil, que a gente consegue tirar uma amostra de sangue. Na verdade, a gente pode tirar de qualquer lugar, a gente pode líquor, saliva, líquido pleural, ascite, isso pode ser tirado de qualquer fluido corpóreo, né? E aí você vai pesquisar células tumorais circulantes. Então, são microêmbrios, né, que circulam pela corrente sanguínea, e aí com isso você consegue antecipar os riscos que a paciente pode ter, né? E você pode eventualmente perceber que tem uma metástase crescendo muito antes dela se manifestar. Então, como é que funciona? Aqui nessa figura acho que fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, você tem uma doença localizada, e aqui é uma doença que não é detectável clinicamente. Nenhum exame de imagem, colonoscopia, nada foi capaz de pegar, por exemplo, mas a doença já estava ali, né? Se você fizesse uma biópsia líquida, talvez você já veria que tinha ali célula tumoral circulante, você já ia conseguir diagnosticar alguma coisa. Mas vamos supor que você não tinha, a doença ficou detectável clinicamente, você fez a cirurgia e a doença desapareceu, né?
E é aqui que entra o tal do tratamento adjuvante, porque você acha que a doença desapareceu, mas você pode não estar enxergando uma doença microscópica invisível. Na falta de tecnologias como essa, você faz uma quimioterapia preventiva, você faz hormônio, você faz rádio para tentar prevenir, tentar caçar essa doença invisível. Será que todo mundo precisa desse tratamento? Será que não tem como a gente identificar quem tem alguma coisa circulante precisa de tudo isso e quem não tem e de repente não precisa desses tratamentos preventivos, né? É para isso que a gente quer chegar. E aqui é a aplicação que a gente mais vem usando, que é no momento em que a doença volta e o paciente tem uma doença metastática, você consegue perceber, por exemplo, aqui, o tanto de célula circulante que você tem e como, à medida que o tratamento vai funcionando, isso diminui, mas aqui, em algum momento, quando ele começa a criar resistência ao tratamento, você já pode conseguir detectar antes de um PET, antes de um marcador tumoral no exame de sangue, e você já troca o tratamento antes que o paciente piore, né? Porque na doença metastática, por definição, nenhum tratamento dura para sempre. Você começa a tratar, a doença pode não dar bola e piorar, pode ficar estável, pode diminuir, mas para aquelas que ficam estáveis ou diminuem depois de um tempo, ela fica resistente ao tratamento e volta a crescer. Então, quanto antes a gente perceber que o tumor está ficando resistente ao nosso tratamento, antes a gente troca, antes que ele piore, a gente dá a oportunidade de dar um remédio novo. Então, isso é uma ferramenta bárbara que vai vir com tudo para nos ajudar. E além de ajudar o paciente que está em tratamento, a gente quer que isso seja usado para rastrear o surgimento da doença. Então, às vezes, a gente, num paciente que tem um alto risco, por exemplo, a gente pode começar a fazer isso para ver se ele tem risco maior de desenvolver câncer ou se eventualmente a gente já está com algum câncer invisível ali que a gente não percebeu, né? E o que é uma outra coisa bárbara de oncologia de precisão? E isso, sim, é muito mais frequente já na nossa prática diária, né? Que é um painel somático. Então, quando você tem um câncer, você tem algumas coisas que você pode fazer para pesquisar. Você pode fazer um painel hereditário, para você ver se o paciente tem risco genético, eu vou falar disso no final. E você pode fazer um painel somático, para ver se esse painel genético, perdão, chama painel germinativo, e esse é o painel somático, que chama NGS, que é um exame que a gente faz no tumor. O que é isso? A gente faz um sequenciamento para pesquisar a mutação no pedacinho do tumor, né? E idealmente na metástase, porque é o tumor mais recente, né? E aí a gente vai pesquisar mutações que sejam alvo para algum tratamento. E aqui é lindo, porque às vezes eu descubro, por exemplo, um câncer de mama, tem uma mutação dentro dele que é muito comum em câncer de pulmão. E aí eu posso pegar um remédio que é usado para tratar câncer de pulmão e usar para tratar o câncer de mama. Porque esse câncer de mama exatamente tem um alvo para esse remédio, né? A coisa da chave fechadura. É igual um exame de urina, quando você tem uma infecção de urina e vem aquele antibiograma e você vê qual antibiótico você pode tomar, né? É a mesma lógica. Aqui a gente vê qual quimioterapia a gente pode fazer para qual tumor específico. Esse é um teste que antes a gente mandava dos Estados Unidos, custava 15 mil reais, era bastante inacessível, e hoje a gente tem uma versão nacional brasileira, que a gente faz aqui no Sírio, por exemplo, validada, que custa 5 mil reais. É caro, mas é um terço do preço original. E se a gente for pensar o impacto que isso traz, às vezes, no tratamento, é brutal, né? Então, para alguns tumores, esse tipo de tecnologia tem sido de grande valia para a gente, né? E aí, só para encerrar, eu queria falar um pouquinho sobre essas coisas que eu já falei, da abordagem dos pacientes com câncer, né? E aqui não necessariamente câncer de mama, mas será que a paciente com câncer precisa ter cara de câncer, né? Será que a gente precisa tratar ele com aquela cara de câncer? A gente precisa olhar com cara de dó, né? Essas pacientes aqui da foto são todas reais. Essa de cima que está com o braço aberto e a cabeluda, ela tem doença metastática há 15 anos. Ela é uma blogueira, se vocês quiserem seguir ela, ela é engraçadíssima, uma fofa. E ela até é criticada, ela chama supervivente. Ela até é criticada porque ela é feliz demais, olha que loucura. E essa imagem, esse estigma da paciente doente, branca, com cara de químico, com cara de doente, isso não existe mais nessa proporção, né? Até porque os nossos tratamentos também não fazem mais tão mal, né? E só para encerrar, aproveitando que a gente está no último dia do Outubro Rosa, eu me sinto na obrigação de falar com vocês um pouquinho sobre fator de risco e sobre prevenção, até para vocês e para a saúde de vocês, né? Acho que vocês são uma geração muito mais preocupada com o autocuidado do que a minha, por exemplo, já estou meio velha, né? Mas vamos lá. Então, ser mulher, claro, aumenta o risco de câncer de mama. Existe câncer de mama em homem? Existe. E aí está muito associado com a parte genética quando aparece em homem. Mas ser mulher, sobretudo acima de 50 anos, aumenta progressivamente o risco de câncer de mama. História familiar ou pessoal, então aquela mulher que teve câncer de mama tem um risco maior de ter outro.
e pessoas que têm história na família também. Então, o que é a história na família que é de risco? Então, familiares de primeiro grau, então mãe, irmã, familiares próximos ou irmãos, enfim, homens que tiveram câncer em idade jovem. Isso sempre tem que dar um alerta para alguma coisa hereditária. Se você tem na sua família casos de câncer abaixo de 30 anos, pacientes de 35, 20 que tiveram câncer, dá uma investigada, vê se você não pode ter alguma coisa genética, de repente conversa com um geneticista, né? E principalmente alguns tipos de câncer específico. Então, se na família tem casos de câncer de mama e ovário, câncer de pâncreas é algo que também sempre chama atenção, câncer de mama em homem, como eu já disse, sarcoma, também é muito importante pensar em história genética, melanoma também. Então, muitos casos na família, casos próximos em idade jovem, dão um alerta para alguma coisa genética. Não ter tido filhos ou ter filhos mais tarde, a menstruação muito cedo, a menopausa muito tarde. Por quê? Porque muito tempo de períodos menstruais, de ciclos menstruais, isso aumenta o risco de câncer de mama. Aí você olha isso e fala assim, dancei, né? Eu vou ter filho tarde, não vai dar tempo, eu não sei se eu vou amamentar, não sei nem se eu quero ter filho, socorro, né? Então, isso não é para assustar, isso é para saber que existe, né? Alguns fatores desses são muito difíceis da gente combater, mas outros nem tanto. Por exemplo, anticoncepcional. Anticoncepcional aumenta o risco de câncer? Depende. Aumenta se você fizer um uso muito prolongado. Mais de 10 anos de anticoncepcional realmente não é legal. Então, usa numa fase em que você é mais jovem, a partir de um momento em que você eventualmente já tem um relacionamento firmado com alguém, ou eventualmente já teve um filho, é a hora de pensar em trocar de método, ir para um DIU, para algum outro método que você vai conversar com o seu ginecologista, enfim, mas lembrar de não ter mais de 10 anos seguidos de anticoncepcional. Menos do que isso, é um risco baixo, e a gente entende que é um tratamento que é muito importante numa fase da vida da mulher jovem, né? E a mesma coisa da reposição hormonal lá na frente. A reposição hormonal muito prolongada também aumenta o risco. Ela bem indicada por alguns anos, num período curto, com acompanhamento, ok. Agora, aquela reposição hormonal que a mulher esquece, está lá feliz, tomando há 20 anos, isso vai aumentar o risco, tem que ficar de olho, tá? Álcool. O tanto de álcool que aumenta o risco de câncer de mama é muito pouco, tá? É o que possivelmente muitos de vocês estejam fazendo na pandemia. Então, 3 a 6 doses por semana, que são doses, assim, um copinho de vinho, 3, 4 vezes por semana, já aumenta o risco de câncer de mama. Então, o que é importante? Não precisa, não é para virar vegano e parar de beber, não. Mas, de repente, assim, durante a semana, vamos tentar manter uma vida mais regrada, uma alimentação melhor, e no fim de semana dar uma esculhambada, você já pode estar diminuindo muito o risco de câncer de mama e de outros tumores também, né? Cigarro, óbvio, todo mundo sabe disso, mas aí eu queria ressaltar um ponto que é a obesidade e o sedentarismo, né? São 2 fatores de risco super importantes para câncer de mama, que na pandemia pioraram muito, né? E na pandemia a gente tem também um agravante do tanto de diagnósticos que a gente deixou de fazer de câncer de mama, então todo mundo aumentou o fator de risco e parou de rastrear, né? A gente tem dados aí que o número de mamografias caiu de 2 milhões para 1 milhão já esse ano, até agora, né? E deve vir piorando ainda. Então, com certeza, a gente vai ter um boom daqui a pouco de casos mais avançados, de casos metastáticos, em pacientes com uma situação clínica muito pior, com muito mais fatores de risco, né? E o que são os fatores protetores? Amamentar é um fator que protege, fazer atividade física, óbvio, eu vou falar de ginástica de novo. Comida, o que tem de objetivo de comida? Glúten, lactose, açúcar, tá? O açúcar não causa câncer, quem causa câncer é a obesidade. Você pode comer açúcar, mantendo um peso bom, fazendo ginástica, ok. Agora, comida processada é ruim para vários tipos de câncer. Então, industrializado, McDonald's, refrigerante, tempero pronto, tudo que é ultraprocessado aumenta bastante o risco de câncer. Não é à toa que a incidência de câncer de mama nos Estados Unidos, por exemplo, é muito maior do que no Japão, porque o estilo de vida é totalmente diferente, né? Claro, evitar álcool, cigarro, fruta e vegetal, e aí lembrar da questão genética. Por que eu coloquei aqui a Angelina Jolie? Acho que todo mundo lembra. Angelina Jolie tem uma mutação que chama BRCA. Essa é aquela mutação que aumenta o risco de câncer de mama e ovário, também aumenta o risco de câncer de pâncreas, pode aumentar o risco de melanoma, e ela acaba aumentando muito a chance de câncer de mama em mulheres jovens e câncer de ovário também. Então, é por isso que, para quem tem essa mutação, a gente discute a cirurgia redutora de risco. O que é isso? Aquela mastectomia profilática.
Quem tem essa indicação? Quem tem a mutação, né? E vai fazer uma avaliação com o mastologista, vai fazer um acompanhamento mais de perto, não é, todo mundo que vai precisar dessa cirurgia imediatamente, então isso aqui não é para criar alarde, mas isso é para orientar. Então, se de repente você está atendendo um paciente que veio com uma queixa de pressão alta e você começa a tirar a história e percebe que tem uma história muito forte de câncer naquela família, vale a pena você fazer um alerta, de repente chamar um preceptor e conversar, se não seja o caso de uma avaliação genética. E às vezes com isso pode salvar uma vida. Ah, não tem condição financeira de avaliação genética, na minha cidade não tem geneticista, não tem como. Você pode seguir um pouco mais de perto. Então, você pode pelo menos orientar que essas mulheres comecem a ir no mastologista, comecem a fazer exames de rastreamento mais cedo. Aí entra o papel da ressonância de mama também no rastreamento. Então, às vezes, só o fato de você seguir mais de perto essas famílias de risco, você vai detectar um câncer muito mais precoce, né? A mama é mais fácil de rastrear, a gente tem ressonância, tem mamografia, tem ultrassom, o ovário nem tanto. Então, para essas pacientes que têm mutação genética, a retirada do ovário, e aí a gente discute isso normalmente ao redor dos 40 anos, depende da mutação, isso protege muito, é um fator que muda a mortalidade, porque o câncer de ovário é muito mais difícil da gente rastrear, né? Quem tem indicação de fazer o teste genético? Quem tem câncer, preferencialmente, porque no momento que eu tenho um monte de história na família e faço o teste em mim, e eu não tive câncer, isso é uma informação que ajuda só a mim e aos meus filhos, mas não ajuda meu irmão, minha irmã, minha tia, minha mãe, porque eu não sei se a mutação está lá para trás de mim e é só eu que não herdei. No momento que você testa uma pessoa que está com câncer ou que teve câncer, é uma informação que ajuda muito mais gente da família, então essa sempre é a nossa prioridade. Então, uma mãe que tem um teste positivo, aí os filhos vão fazer o teste para saber se herdaram, eles podem não ter dado, os irmãos, tios, enfim, aí a gente sai pesquisando todo o resto da família. Isso também é uma coisa que o preço caiu muito, isso ficou muito mais acessível, a gente tem muito mais geneticista disponível ao longo do país, então isso é um assunto importante também. E aí, falando só sobre atividade física para encerrar, para dar uma motivada a vocês aí na pandemia, esse é um estudo super legal que colocava câncer na mama das ratinhas. E aí colocava um grupo para ficar lá em repouso, quietinha na gaiola, né? O outro grupo fazia quimioterapia, o outro grupo fazia ginástica, elas corriam na rodinha, e o outro grupo fazia químio e ginástica, as duas coisas juntas. E o que aconteceu com as ratinhas? O grupo que ficou quietinha na gaiola, o câncer cresceu muito, né? Tá aqui o câncer crescendo. O grupo que fazia só atividade física ou só quimioterapia, o câncer cresceu menos do que no grupo do repouso, mas cresceu igual nos dois. E o grupo que fazia químio mais ginástica cresceu muito menos do que no grupo que fazia só químio ou só ginástica. Então, olha a importância da atividade física para o câncer de mama. Então, isso é para tratar e isso é para prevenir, tá? Então, isso serve para todo mundo. Então, para encerrar, acho que o foco sempre tem que ser, claro, a gente falou bastante de tratamento, vocês vão ver agora bastante de cirurgia, mas o foco tem que ser sempre prevenção e diagnóstico precoce. Então, estilo de vida e rastreamento, lembrar da mamografia anual nas mulheres acima de 40 anos, e o autoexame a gente foca mais nas mulheres jovens, mas claro que toda mulher tem que conhecer o seu corpo, a gente tem que reforçar isso com todo mundo, mas não é para ser só o autoexame, é para ser o exame clínico feito pelo médico e o rastreamento, né? E só para encerrar, não disseminem informação que vocês não têm certeza, né? Isso é fundamental. Então, desconfiar sempre dessas coisas fantásticas e top e super secretas que você recebeu no grupo da família, isso não deve ser verdade. Não compartilhem, vocês têm uma obrigação de ir para as redes sociais e falar informação de qualidade. Acho que existe tanta fake news porque nós, profissionais de saúde, não estamos lá para fazer um contraponto, né? E aí qualquer bobagem circula, porque eu não estou lá como médica para dar cara para bater, agora estou tentando, mas a gente não está lá para fazer esse contraponto, a gente precisa estar lá. Mas para isso a gente precisa estudar, a gente precisa levar informação de confiança, a gente precisa ter bagagem para poder fazer um contraponto. Então, agora que vocês têm toda essa bagagem de informação e de repente vocês fazem um post mandando fazer mamografia, isso pode ter um impacto absurdo, né? E é muito mais útil do que você entrar, por exemplo, numa discussão de alguém que compartilhou alguma coisa ali sobre cloroquina e você entrou na briga. Às vezes um post ruim, que você vai lá e põe uma carinha de brava, ou você faz um comentário ali
briguento, você está fazendo a rede social entender que aquele cara é relevante, você está dando gás para isso. Então, ignora esse, faz um conteúdo bacana, põe uma coisa legal. Qualquer um pode levar informação bacana. Vocês têm muita informação útil que vocês podem disseminar e daqui a uns anos mais ainda, né? Então, busquem sempre fontes corretas. Aqui eu vou deixar uma dica de um site que é super bacana, que é o Oncoguia. Eu sou do comitê científico, então tudo que eles postam lá a gente revisa. É um site bem sério e bem bacana, até para orientar para os pacientes, né? E é isso. Outubro Rosa acabando. Aqui tem o meu contato. Se vocês tiverem dúvidas, muito obrigada por me convidar, por me assistir e fico à disposição de vocês. Tchau, pessoal.